No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações, mosqueteira, toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, terça-feira, 16 de maio de 2017. Uma terça-feira com o Corinthians. O Corinthians hoje entra em quadra pela Liga Paulista de Futsal. O Corinthians enfrenta a equipe de Araraquara a partir das 20 horas no ginásio Gigantão, lá em Araraquara. Convocação para fiel Araraquara, o pessoal da região, para comparecer e apoiar o nosso futsal. Futsal que precisa melhorar sua colocação na tabela da Liga Paulista, que hoje tem 11 pontos, em 6 partidas e ocupa a 5ª colocação. O índice de aproveitamento ainda não está muito bom, está 1,83, e aí o Corinthians precisa melhorar essa pontuação de índice para poder jogar com uma vantagem na próxima fase dessa Liga Paulista de Futsal. Lembrando sempre que a gente defende o título, do ano passado, buscando o tricampeonato esse ano. E o campeão da Liga Paulista disputa a Taça Brasil, que dá vaga para Libertadores 2018. Assim a gente espera, se não tiver nenhuma modificação. Então, é um campeonato importante que a gente tem que estar defendendo esse título do ano passado, o bicampeonato, buscando o tricampeonato. O líder é o Magnus Futsal, com 15 pontos, seguido pelo Pulo do Gato, também com 15 pontos. O Ioca, nosso próximo adversário na sexta-feira, com 11 pontos. E o Corinthians em 5º colocado também com 11 pontos. Com exceção do time de Sorocaba, todos os times já têm 6 jogos e o time de Sorocaba tem 5. Então, além de liderar essa Liga Paulista, o time de Sorocaba ainda tem um jogo a menos e um índice de aproveitamento total, de 3,00, ou seja, são 5 jogos e 5 vitórias. Então, nosso grande adversário, não só na Liga Paulista, também na Liga Nacional, esse ano será o Sorocaba. Sorocaba que conseguiu montar um time melhor esse ano, principalmente utilizando ex-jogadores da base do Corinthians. Então esse é o futsal, que entra em quadra hoje a partir das 20 horas no Gigantão contra o time da Araraquara. Lembrando a todos aí para comparecer e apoiar o nosso futsal, que vem jogando muito bem e está em evolução. Teve uma modificação no começo do ano, mas a gente está melhorando a cada jogo. Além do futsal, nós temos uma boa notícia hoje também, que é a contusão do Pablo. A previsão dele é ficar apenas mais uma partida fora, uma contusão leve muscular. Por precaução, ficará uma partida fora contra o Vitória no domingo, a partir das 16 horas, com transmissão aqui da Rádio Coringão, a partir das 15 horas e 30 minutos. Corinthians e Vitória pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Hoje vamos falar sobre a saga corintiana no Campeonato Paulista, lembrando de uma partida do dia 11 de maio de 1977. O Corinthians, nessa última partida do primeiro turno, venceu o 15 de Jaú por 4-0 no Pacaembu. Corinthians que já entrou em campo sem nenhuma chance, de estar passando para a semifinal do Campeonato Paulista da primeira fase, nem sempre lembrando um pouco dessa confusão que foi o regulamento desse Campeonato Paulista. Então, o Campeonato Paulista é dividido em 4 chaves. Os 4 primeiros disputaram uma semifinal e uma final para decidir quem foi o campeão do primeiro turno. E esse campeão do primeiro turno teria já uma vaga assegurada na terceira fase do Campeonato Paulista. O Corinthians ficou em segundo no seu grupo. O primeiro foi o Botafogo. Então, chegando nessa
última partida o Corinthians já não tinha mais chance mais de disputar essa liderança do grupo, do seu grupo, e não tinha mais condições, claro, de estar na semifinal do primeiro turno, né? Primeiro turno que começaria já no próximo fim de semana, e o Corinthians ficou de fora. Mas devido a essa questão até de um pouco mais de tranquilidade, o Corinthians entrou em campo impondo um pouco mais o ritmo, jogou solto, né? Sem aquele peso, aquele compromisso. Então, de certa forma, nessa partida a gente viu o quanto que o Corinthians tinha condições até de técnicas, né, de jogar, mas a pressão era tamanha que a gente sempre via o Corinthians perdendo oportunidades, perdendo jogos, né? Eu cito sempre a pressão que os jogadores, a comissão técnica, diretoria, a própria torcida recebia devido a tanto tempo sem títulos. Isso refletia dentro de campo. O Corinthians não conseguia entrar à vontade, e o trabalho, né, psicológico do Oswaldo Brandão sempre tem que estar sendo ressaltado para esse grupo ter chegado onde chegou ao título de 77. Então, nessa partida contra o 15 de Jaú no Pacaembu, o público razoável, né, de 15 mil pagantes, o Corinthians conseguiu entrar, né, sem o peso, né, da cobrança, né, de vencer, já que já não tinha mais chance, e conseguiu essa goleada por 4-0. O 15 de Jaú veio bem, né, os dois times buscando a vitória, e de certa forma esse espaço, né, que o 15 de Jaú ofereceu ao Corinthians, o Corinthians conseguiu a vitória. Os gols foram do Luciano aos 10 minutos do primeiro tempo, o Geraldo aos 11, Palinha aos 20 e aos 45 minutos do segundo tempo. Então o Palinha marcando 2 gols, o Geraldo marcou 1 e o Luciano marcou o primeiro gol dessa partida. Então o Corinthians, né, que entrou em campo com o Jairo, Zé Maria, Moisés, Zé Eduardo e Cláudio Mineiro, lembrando que o Vladimir ainda estava contundido, Givanildo, Luciano e Vaguinho entrando no meio de campo. O lance, depois o Geraldo, o Palinha e o Romeu também saiu, dando espaço para o Edu, o Edu que não vinha bem. O Romeu aí assumiu essa ponta esquerda, né? E o Edu ficou de opção no banco. Lembrando sempre que a diretoria pressionava muito, principalmente o Duque, no início do campeonato, para que o Edu fosse escalado, né? E com isso a gente perdia muito rendimento de ataque. O lance entrou como titular, entrou bem, né? Depois, na saída, entrou o Geraldo. O Geraldo acabou fazendo até um gol. Então o Corinthians venceu essa partida, até mesmo pela tranquilidade, da falta de pressão. A torcida compareceu, empolgada até com essa vitória. Só que essa vitória por 4-0 diante do 15 de Jaú deu uma certa confusão no segundo turno, quando o jogo de volta foi em Jaú, e o Corinthians acabou sendo derrotado. Mas essa é uma outra história que a gente vai estar contando nessa saga corintiana, no jogo do retorno, né, que teve uma confusão. E com essa vitória o Corinthians se preparava já para o segundo turno, né, buscando uma estabilidade emocional, uma estabilidade técnica e tática dentro de campo, para que a gente conseguisse quebrar, né, esse jejum aí de títulos. O Corinthians ainda, entre o primeiro e o segundo turno, realizou um amistoso, e a gente vai estar comentando ainda na sequência aqui do Voz Mosqueteira, né, na proximidade da data desse amistoso. Então, lembrando sempre, né, o Corinthians não tinha mais chance de disputar uma vaga para a semifinal desse primeiro turno, mas de certa forma com o comparecimento dos torcedores fazia um acúmulo, né? E o Corinthians liderava em termos de renda, e também para a terceira
fase decisiva do Campeonato Paulista, os dois times com maior arrecadação também tinha vaga assegurada. E a gente vai contando um pouco dessa história de 77, jogo a jogo, para que a gente tenha a ideia de tudo que foi passado por nós, torcedores, pelos jogadores, pela comissão técnica, toda a dificuldade, toda a pressão, né? E mesmo, né, Corinthians entrando em campo, fora de campo também existia ainda a briga, né? Como eu já comentei sobre a questão daquela partida do Corinthians Internacional pela Libertadores, em que o Corinthians perdeu por 1-0 e o Internacional jogou com o Batista de forma irregular, e o Matheus tentava tudo o possível para poder ganhar essa pontuação dessa partida, para poder se classificar para as fases seguintes da Libertadores. Então o Corinthians dentro de campo, né, contra o 15 de Jaú, não tinha muita ambição em termos de classificação, não tinha opção de classificação, mas fora de campo o Matheus corria para tentar essa classificação ainda, né, para a segunda fase da Libertadores. Então foi uma fase muito difícil, para que a gente tenha esse pensamento, essa ideia do quanto, né, que a gente tem que comemorar realmente o título desse ano, em 2017, para homenagear esses heróis, né, que venceram esse campeonato de 77. Um período muito difícil para o Corinthians, para o corintiano, mas mesmo assim a torcida comparecia, crescia, empurrava o time, cobrava também, né, paciência do torcedor também já estava esgotada. E ainda bem que o Corinthians foi campeão em 77, porque a pressão era muito grande. Acho que não poderia estar passando desse ano, não. Então falamos aqui um pouco mais sobre a saga do Corinthians no Paulista de 77, lembrando da partida do dia 11 de maio de 77, onde o Corinthians venceu o 15 de Jaú por 4-0 no estádio do Pacaembu. E aí, para você que quer conhecer um pouco mais da história do Corinthians, né, saber as suas conquistas e conhecer o Parque São Jorge, onde tem muita história do Corinthians, né, vocês podem fazer a visita monitorada, que acontece todos os finais de semana e nos feriados. As visitas monitoradas acontecem aos sábados, domingos e feriados, em 2 horários, às 10 e ao meio-dia. Você conhecendo o Parque São Jorge, conhecendo a Fazendinha, o ginásio, a Biquinha, né, e recebendo bastante informações, ouvindo bastante histórias, né, do Parque São Jorge, do Corinthians, das nossas conquistas. Também pode visitar o memorial. Então faz parte do pacote você fazer a visita monitorada e conhecer o memorial do Corinthians no Parque São Jorge. E lembrando que a taça do Campeonato Paulista de 2017 já está no memorial. Então se você quiser conhecer a taça, tirar uma foto, chegar perto, é uma forma de homenagear também os nossos heróis de 77. Esse ano completa 40 anos dessa conquista, e os nossos jogadores desse ano conquistaram essa taça, e nós, torcedores, temos que estar oferecendo também a esses heróis de 77. Então, se você quiser conhecer só o memorial tem horários mais flexíveis. O memorial está aberto de quarta a sexta, das 10 às 17 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 16 horas. Lembrando a todos que querem fazer a visita monitorada, chega uns 15 minutos antes para adquirir o seu ingresso, que fica ali na portaria do Memorial do Corinthians. Hoje, às 19h30, tem uma partida de volta entre Corinthians e Chapecoense pela Copa do Brasil. Corinthians que empatou na primeira partida 1-1. Hoje joga na Arena Barueri, a partir das 19h30, com entrada franca. Então,
mais uma partida do Corinthians hoje, além do futsal, em Araraquara, em Barueri, Corinthians e Chapecoense pela Copa do Brasil Sub-20. Aqui na Rádio Coringão, a partir das 20 horas, tem o programa Web Debate, juntamente com as webs do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo e da Portuguesa, debatendo futebol. E a partir das 22 horas começa o Timão Metal, com a apresentação do Jorge Dias, direto do Chile. Então, muito Corinthians hoje para a gente estar acompanhando. E agora no Voz Mosqueteira, participação do Neto Gabiru. Ficou um pouco afastado essas semanas, preocupado com seus compromissos, tá certo, Neto Gabiru? Tem que estar concentrado realmente nos seus compromissos. E aí, o que você achou do empate na estreia do Brasileirão? Boa tarde, Domingos. Boa tarde, amigos do programa Voz Mosqueteira, da nossa Rádio Coringão. Depois de um sumiço por questões profissionais, estamos de volta aqui, participando do nosso programa, Voz Mosqueteira. Então, Domingos, a gente começa analisando primeiro essa semana de folga que o time vai ter, né, entre as duas partidas do Brasileiro. Fazendo um comentário atrasado sobre o jogo contra o Chapecoense. A desculpa que o Rodriguinho deu ao sair de campo, que estava cansado, não cola, porque tanto Corinthians quanto Chapecoense estavam no mesmo nível de cansaço. Se brincar, a Chapecoense estava até um pouco mais, né? Uma coisa que já não cola. Se for falar assim, tá jogando contra um time descansado, ainda dava para se dar um desconto, mas não era o caso. O time jogou muito bem a primeira etapa e a segunda etapa, cansou, deitou em cima da cama, entendeu? E não quis fazer mais esforço nenhum. E prevendo ao próximo jogo contra o Vitória fora, eu acho que a gente tem uma chance bem concreta de ganhar, e ganhar bem, porque é um jogo mais a cara do que o nosso time está acostumado, que é se fechar e jogar no contra-ataque. Então eu acho que a gente joga bem. Só falando sobre o Pablo, agora cedo foi constatado que a lesão que ele teve no sábado não foi tão grave. Ele tem um desconforto, não chegou a ser um estiramento, e que ele não está confirmado para a partida contra o Vitória. Pode ser dúvida, pode ser que não jogue, mas ele volta no terceiro jogo do Brasileiro. Então é isso aí, um abraço e vai Corinthians. Muito obrigado, Neto Gabiru, pela sua participação. Alegria ouvi-lo novamente. Sua opinião aí sobre o empate. Não vou falar nem o empate, né? O Corinthians perdeu 2 pontos. Realmente o Corinthians estava cansado, mas nosso adversário também estava cansado. E time por time o Corinthians é melhor. Mas, como a gente vem comentando sempre aqui, nesse ano principalmente, a questão da finalização. O Corinthians está errando muito na finalização e perde oportunidade. E a gente tem que saber que a gente vai ter poucas oportunidades para fazer gol durante as partidas. E se tiver poucas, e se não conseguir marcar nenhuma, vai ficar difícil. A expectativa para domingo é uma vitória contra o Vitória, mas a gente tem que estar aproveitando e melhorando essa conclusão. Com relação ao Pablo, a gente está aguardando aí. Provavelmente acho que ele tem que ficar um jogo fora, mesmo para descansar, para se poupar, para não agravar a contusão, mas a gente vai aguardar sua confirmação, provavelmente talvez em viagem, então a gente aguarda essa solução aí da questão dele também. Vai contratar, não vai contratar, definitivo, como é que vai ficar, porque isso também não só na parte muscular, mas também mexe com a cabeça do jogador, porque começa a vir proposta de fora, de outros times, e a parte sensível do ser humano acaba se comprometendo, justamente onde ele sentiu dor, Então essa questão tem que resolver logo. É isso que a gente aguarda. Muito obrigado, Neto Gabiru. Participe sempre aqui, mandando sua opinião. É essencial sempre a sua participação. Muito obrigado. Voz Mosqueteira fica por aqui e voltamos amanhã com mais um Voz Mosqueteira. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!